o Brasil dos Paradesportos, isso mesmo, o Brasil dos Paradesportos, a partir de agora, no Diário PCD, com o patrocínio de Move, Solução em Mobilidade, a equipe da Move, com clínicas espalhadas por todo o Brasil. Neste momento, começamos a entrevista com Luciane Faria, da Associação Sem Fronteiras de Futsal Down de Ribeirão Preto, com também Renato Salete, diretor de esportes da Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo, com nosso amigo Luiz Portinho, defensor público federal, da TV Paradesportos, da RS Paradesportos, e com a participação da senadora Mara Gabrilli. Juntos nós vamos falar sobre o Brasil dos Paradesportos a partir de agora. Deixe o seu comentário, deixe o like, compartilhe essa transmissão, acompanhe conosco o Brasil dos Paradesportos. Olá a todos vocês, permanecemos nesta cobertura do dia 13 de dezembro com vários temas importantes e mais um muitíssimo legal. Estou com convidados especiais para falar sobre o Brasil dos Paradesportos, o Brasil das Paralimpíadas, o Brasil das pessoas com deficiência que conquistam pelo mundo através do esporte aquilo que tanto almeja. Quero agradecer a todos vocês, a minha autodescrição para a pessoa com deficiência visual, baixa visão, monocular. Eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás. Estou com uma camisa salmão com detalhes em azul na gola. Quero já dar boas-vindas e agradecer por estar conosco esse grande parceiro, Luiz Portinho. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Procurador Federal aposentado da Paradesporto TV. Que alegria contar com você, Luiz. Seja bem-vindo mais uma vez ao Diário PCD. Prazer, Abrão. Satisfação estar contigo aqui, com a Luciane, com o Renato, com todo esse público imenso aí, essa audiência qualificada aqui do Diário PCD, né? Deixa eu fazer minha descrição aqui também, né? Eu sou um homem branco, cabelo, barba grisalha. Estou vestindo uma camisa marrom aqui, ela tem um punho cerrado com uma flor, né, que simboliza a paz, e é importante a gente, nesse momento aí que atravessa o país, trazer esses simbolismos, né? E ao meu fundo aqui, eu estou num espaço aqui no escritório da minha casa. Queria agradecer muito aí o teu convite aí. Satisfação. Legal, Luiz. Eu que agradeço essa grande parceria que o Diário PCD tem com a Paradesporto TV. Com quem faz muito tempo que eu não converso, mas está aqui guardada no coração, tem um trabalho sensacional no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, Associação Sem Fronteiras, futebol, futsal down, um trabalho sensacional que eu conheço desde o comecinho, são guerreiros para manter esse projeto. Luciane Faria, tudo bem, Luciane? Seja bem-vinda, obrigado por estar conosco, uma grande alegria reencontrá-la, Luciane. Obrigada, Abraão, boa tarde a todos, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, cabelos cacheados, olhos azuis, estou com uma blusa azul com uma borboleta colorida, que simboliza a liberdade e a união da nossa Associação Sem Fronteiras, que atende pessoas com deficiência no âmbito esportivo e futsal. Muito obrigada, Abraão, por lembrar da gente. Você também está no nosso coração e as portas estão abertas, você sabe. Quantas famílias são atendidas hoje na Associação Sem Fronteiras, Luciane? Hoje, após a pandemia, nós estamos atendendo 25 famílias. E essas famílias foram atendidas durante toda a pandemia. Os nossos recursos que eram utilizados para a manutenção da equipe, quando tínhamos o treinamento, foi todo revertido em alimentos, porque muitas dessas famílias ficaram em situações muito difíceis. Durante a pandemia, nós chegamos a atender 35 famílias, nossas e de outras instituições que nos procuravam. Legal. Renato Salete, diretor de esportes da Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo, modalidades de esportes dentro da associação, a única associação do gênero
que agrega policiais militares com deficiência em todo o mundo, é a PMDFESP. Dentro da PMDFESP, um dos projetos é trazer, através do esporte, a pessoa com deficiência para o dia a dia. Renato, seja bem-vindo, uma grande alegria falar com você. Sabe que eu sou seu fã desses projetos que vocês desenvolvem na PMDFESP. Como é que estão os preparativos? Tem torneio pela frente aí, Renato, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Vou também me autodescrever. Sou branco, barba rala, né, baixa, grisalho também, sem cabelo, pouco cabelo. Estou com uma camiseta azul. Estou aqui na sala do Relações Públicas, onde o fundo também é uma cortina azul. Abrão, a gente está na última semana aí, esse final de semana tem o Campeonato Brasileiro, estamos todos em treinamento para aprimorar aí, para conseguir bastante medalhas e bons resultados para a PMDFESP, modalidade de tênis de mesa. A PMDFESP hoje tem modalidade de tênis de mesa, mas já teve outras modalidades lá atrás, né, Renato? Sim, já teve outras. Tivemos tiro esportivo, natação, tivemos um atleta com arco e flecha, porém, devido à falta de lugar para treinar, ele acabou abandonando, né? Então, algumas dificuldades fazem com que os atletas acabam desistindo, né? Eu falo que além da gente ser o atleta, passar por dificuldades de treinamento, de dinheiro, tem a dificuldade ainda de você querer mesmo estar naquele desafio, né? Então, são problemas e desafios diários que a gente tem que enfrentar para estar conseguindo representar nossa entidade, nosso estado e nosso país. Luiz Portinho, nós acompanhamos no dia a dia aqui o relato de várias entidades, né, de várias associações que oferecem a modalidade do paradesporto, mas eles esbarram nas dificuldades. Muitas vezes eu acompanho as dificuldades da família levar a pessoa com deficiência para o local do esporte, para o local da prática esportiva, a dificuldade para ter o uniforme para poder treinar. Se o Brasil, com todas essas dificuldades, Luiz, hoje é um destaque no paradesporto em todo o mundo, como é que você avalia se pudesse ter outros tipos de apoio para essas pessoas? O Brasil, com certeza, lideraria o paradesporto mundial, Luiz. Qual que é a sua avaliação? Olha, Abrão, em parte, eu concordo com essa tua exposição que tu colocaste. O Renato falou muito bem aí, né, das dificuldades. Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço aqui para alguns atletas aqui da RS Paradesporto, que também aí tiveram destaque ultimamente em competições. O Reinaldo Charão do arco e flecha, né, do tiro com arco, que o Renato falou aí, nosso atleta aqui foi para a seleção brasileira, esteve em Santiago agora e conquistou lá o título para Pan-Americano nas duplas masculina e foi bronze nas duplas mistas junto com a Jane Carla, que é uma grande atleta da modalidade, né? E o Brasil se saiu muito bem, trouxe algumas medalhas de ouro aí, prata também, várias medalhas nessa competição. E a nossa turma aqui, a equipe do atletismo da RS Paradesporto, que vem se destacando bastante. Aí a gente tem o Azer Ramos, que já é da seleção, esteve em Tóquio, lá nos Jogos Paralímpicos, que foi uma felicidade enorme para nós. E agora a gente tem o Alisson Fortes, aí, que também está iniciando a participação dele na seleção e batendo recordes brasileiros aí. Está entre os 5 do ranking na modalidade também, então é uma grande satisfação. E mandar um abraço para a turma do basquete, para a turma da bocha paralímpica, que se eu não mando um abraço, a galera fica braba comigo, né? Mas sobre o teu questionamento aí, Abrão, o Renato abordou bem das dificuldades, né? Mas assim, sobre o financiamento, né, Abrão, acho que é importante a gente colocar que, embora a gente sim tenha ainda muito a evoluir, né?
A gente teve no Brasil, aí na década dos anos 2000 ali, a partir de 2003, 2004, 2005, com a realização dos Jogos Pan-Americanos em 2007 aqui também, a gente teve uma série de avanços legislativos e de conquistas de algumas políticas públicas aí que vem sustentando um crescimento gradativo do nosso esporte paralímpico, né? Posso citar aqui a Lei Agnello-Piva, que destina recursos de loterias para o esporte paralímpico, a Lei de Incentivo ao Esporte, que é um importante caminho, né, para as entidades construírem alguns projetos, e o Bolsa Atleta, né, que é assim, extremamente relevante. Então, todo esse sistema de apoio financeiro ao esporte paralímpico, ele vem originando um crescimento. A gente vê aí no quadro de medalhas que a partir ali dos Jogos Olímpicos de Sydney, a gente começou a ter uma decolada, né? E chegamos ali a registrar 7º lugar nos Jogos Paralímpicos de Londres, né? 2012, aí 2016 aqui no Rio foi um pouco abaixo do que a gente esperava, né? Agora em Tóquio a gente voltou a crescer um pouquinho, levemente, mas estamos, Abrão, entre as 10 potências mundiais do esporte paralímpico, né? No Rio de Janeiro, a gente tinha uma expectativa de ficar entre as 5, e por isso foi um pouco decepcionante. Eu acho que, não me lembro a posição que o Brasil ficou, mas acho que ficou em 8º, 9º, por aí. Mas o certo é que a gente está entre as 10 potências. Então, o que eu costumo dizer, Abrão? Que para o alto rendimento, a gente tem uma estrutura boa. A gente tem todos esses financiamentos que eu falei, esse apoio com Bolsa Atleta. Então, aquele atleta que está entre os 3 melhores do ranking nacional da sua categoria, ele sai ali ganhando algo em torno de um salário mínimo de Bolsa Atleta. Não é muito, mas já é um bom incentivo, né, Abrão? E essa turma que eu falei, que está na seleção, que já está galgando resultados melhores, já tem conquistas a nível mundial, essa turma está ganhando uma bolsa aí que gira em torno de 10 mil, 15 mil. Então, dá para dizer assim, ó, Abrão, que para o alto rendimento a coisa tá bonita. O grande problema nosso hoje é o esporte de base. São as associações que fazem aquele trabalhinho da base. A Luciane está ali concordando comigo, o Renato também vai concordar, né? Aí a dificuldade é imensa, Abrão. Dependendo da cidade que tu tem ali uma prefeitura que se preocupa mais, que tem... Algumas cidades têm até a sua Bolsa Atleta localizada, alguns estados têm Bolsa Atleta. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Abrão, eu vou te trazer para a minha realidade, né, que é a que eu vivo. Não temos Bolsa Atleta no estado, não temos na Prefeitura de Porto Alegre. A RS Paradesporto está fazendo, este ano, eu até me perco às vezes, 17 anos, e a gente nunca teve apoio do poder público. Então, sempre foi uma luta realmente ali, aquela coisa do esporte feito com amor, no amadorismo, que tem o seu lado de glamour, o lado bonito, mas também tem um lado que é ruim, né? Sofrimento, né? A coisa fica amadorística, né, Luciano? Então, eu acho que esse é o grande problema que a gente que faz aí o paradesporto, o esporte paralímpico, tem que se debruçar hoje, que é o financiamento dos clubes. E eu encerro dizendo que a gente teve aí, nos últimos anos, uma boa notícia, que é a criação do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, né? Que eu acho que é um organismo, aí, um órgão que pode, no futuro, aí, trazer alguns avanços nesse sentido, Abrão. Luciane, a Associação Sem Fronteiras, tem sede em Ribeirão Preto, Futsal DAO. Quantas famílias você pode lembrar de que deixou de ter a criança lá no Futsal DAO, deixou de ter a pessoa com deficiência no projeto de vocês pela falta de incentivo? Você tem noção da quantidade de pessoas que vocês perderam, Luciano? Tenho. Hoje, em torno de umas 10 famílias não frequentam o projeto porque elas não têm condições de levar o atendido. Eu tenho algumas outras famílias que estão aguardando
nós termos recursos para implantar outras modalidades. Eu vi vocês falando de bocha, né? Nós temos alguns meninos que estão aguardando ansiosamente a gente ter condições de comprar o material para os professores darem continuidade no atendimento. Outros do atletismo. Então, quando eu escuto você falar, Luiz, eu fico pensando assim, nossa, não é só eu que estou aqui no sofrimento. São 4 anos de um trabalho realizado pela força, né? Porque, como você mesmo disse, nós não temos apoio governamental e nós esbarramos em algumas situações que até assim, quando eu escutei você falar, eu falei, nossa, a gente não está no caminho errado, porque até você chegar no alto, você ainda é uma pequena organização. E para que você faça alguns trâmites legais para possuir algumas oportunidades, você também tem muitas dificuldades. Nós, agora, em janeiro, completamos 4 anos. E quando nós fizemos 2 anos, foi quando entrou em pandemia. Então, nós tínhamos pensado assim, nós vamos fazer 2 anos, agora a gente pode pleitear algumas coisas, se inscrever em órgãos municipais, utilidade pública, e a pandemia parou tudo. Os patrocínios que nós tínhamos foram todos suspensos, só a Magnus permaneceu, e fica aqui o nosso agradecimento, porque eles permitiram que esse aporte que eles nos davam fosse revertido para alimento, né? Que era suprir a necessidade do nosso atleta ali naquele momento, que era a fome, né? Então, hoje, a associação está se reorganizando novamente pós-pandemia, que é isso que a gente precisa de lembrar tanto também. Muitas organizações fecharam durante a pandemia, totalmente. E hoje nós estamos nos reerguendo, nos organizando, retomando algumas parcerias para poder voltar a participar das atividades, né? E sonhando que no próximo ano esses atletas que estão aguardando para retomar, para iniciarmos as novas modalidades, eles possam ingressar. Pensando também que em algum momento nós já tivemos 4 educadores físicos e uma fisioterapeuta e eu que sou nutricionista. Hoje nós só estamos com 2 educadores e eu. Tudo trabalho voluntário. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, que quando a gente vê o menino lá no campeonato, vale. O Renato Saletti, que é diretor de esportes da APM-DEFESP, que tem lá não só policiais com deficiência, mas filhos de policiais com deficiência e também pessoas com deficiência da comunidade. Assim como eu perguntei para a Luciane quantos atletas eles perderam em função da falta de condição financeira para continuar na prática do esporte, do paradesporto, quantas pessoas vocês tiraram de dentro de um quarto, da cama, e hoje estão no esporte, Renato? Pela insistência, pela persistência e pela oportunidade que vocês oferecem com o paradesporto. Olha, a nossa entidade ela tem só o tênis de mesa, né? E a gente já já promove o alto rendimento, né? Então nós temos hoje 13 atletas, mas eu posso falar com satisfação que se não fosse o nosso trabalho, alguns estariam aí talvez vendendo bala no semáforo, passando necessidade, que vivem de uma bolsa atleta, né, que é pouco, mas é o que sustenta ele pagar uma inscrição e levar comida para sua casa, né? E respondendo a sua pergunta, olha, bastante orgulhoso, eu digo isso, né? Que já conseguimos aí resgatar, vamos dizer assim, né? 3 jovens e agora está mais um, né? 4 jovens aí dessa forma. E tem o outro colega que vive da Bolsa Atleta, então a gente pode colocar aí 5 pessoas que fazem o nosso dia diferente por conta dessa persistência,
dessa mudança de vida que eles tiveram através do esporte, né? Luiz, a equipe da RS Paradesporto, você narrou aí alguma das modalidades, mas se o cenário fosse outro, eu tenho certeza de que não só esses atletas, como outros nessas modalidades, assim como outras modalidades. Por sinal, vocês têm o basquete, em cadeira de rodas também, como principal modalidade, Luiz? Não digo que é a principal, Abrão. Na realidade, o basquete é a fundação da RS Paradesporto, né? Foi o grupo de basquete que fundou a associação e depois a gente foi agregando outras modalidades. E até quando vocês estavam falando, eu estava ouvindo aqui e pensando, né? Que é um caminho meio inevitável, Abrão, para as associações, inclusive as que têm a finalidade específica de paradesporto, como é a RS Paradesporto, né? É um caminho meio natural tu ir agregando programas e projetos na associação na área social, né? De inclusão no mercado de trabalho, de auxílio jurídico, de assistência social, né? Tu acaba tendo que fazer esses projetos porque tá tudo ligado, né? Não tem como tu ter uma associação paralímpica e tu não ter um respaldo pro atleta, né? Aquele atleta que tem o direito ao BPC e não recebe, porque ele às vezes nem sabe que tem o direito, né? Um atleta que nem sabe que existe a lei de cotas para inclusão no mercado de trabalho, a gente tem muito isso, né? E sobre essa pergunta que tu fez aí, né, dos atletas das pessoas, né, que estavam jogadas dentro de um quarto, né? Tu fez a pergunta e eu me lembrei aqui de um caso específico, né? Que a gente teve aqui no basquete, que é um cara que ele sofreu um acidente, ele era motoboy, só levou um tiro, e ele já tinha lá os seus 40 anos, né? Então já tinha não era um guri novo, nada. E ele ficou 4 anos dentro de casa, Abrão. Tu acredita nisso? E depois que ele conheceu lá o basquete, um dia lá, no primeiro mês que ele estava lá, ele me chamou para conversar um dia e me contou essa história. Portinho, tu sabe que eu fiquei 4 anos sem sair de casa, cara. E a primeira vez que eu cheguei aqui, vi vocês tudo rindo, correndo pela quadra, sabe? Um fazendo piada com a deficiência do outro. Aquilo ali mudou totalmente a minha visão sobre a história, né? Então, tem muito, o paradesporto tem esse lado aí, né, de tirar as pessoas realmente de dentro de casa e da exclusão, e essa questão do autoconhecimento, né, que a pessoa com deficiência precisa ter, né, para tocar a vida adiante, né, Abrão? E eu queria falar de um projeto, a gente tem um projeto aqui na RS Paradesporto que ele é de iniciação paralímpica, né? Ele é voltado para crianças entre 6 e jovens até 18 anos, né? Dependendo do caso, tem alguns com mais idade que também frequentam o projeto. E o que eu queria falar desse projeto é da importância dessa questão da iniciação paralímpica e de tu começar o esporte paralímpico e o paradesporto já nessa idade infantil de adolescência, né? Porque aí tu já tem pessoas com deficiência, Abrão, crianças e adolescentes com deficiência que já vão crescer, elas já vão crescer com outra cultura, né, Abrão? Com outra visão do mundo, com outra visão da sua deficiência, né? E isso é tão importante, Abrão, é tão importante essa questão. Eu tive isso de experiência própria na minha vida, né? Eu fiquei paraplégico de 8 para 9 anos, e desde pequeno a minha mãe sempre me manteve no esporte, achou projetos aqui no Rio Grande do Sul, alguns que nem existiam, ela batalhou para que começassem, né, às vezes, e isso aí teve uma grande importância na minha vida, né? Isso me levou a ter uma visão da deficiência e da situação na qual eu estava mergulhada muito diferente de se eu não tivesse tido essa oportunidade, né? Então, eu acho que é importante a gente dar essa oportunidade, né, para crianças e adolescentes que estão aí pelo Brasil afora. E mais, Abrão, é importante nós, como dirigentes de associação, né, cobrar do poder público
que ele oportunize isso para as crianças, né? Porque isso não é um dever das nossas associações, né? As nossas associações, como a Luciane falou, já trabalham ali na dificuldade, no amor à camisa, né? E quem tem obrigação de colocar essas crianças que já estão aí nas redes municipais de ensino é o poder público, especialmente o poder público municipal. Então é importante que a gente, como dirigente de associação, tenha essa postura aí diante dos secretários de esporte de cobrar eles, de que eles tenham nas suas pastas de Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, que eles tenham projetos públicos para iniciação de paradesporto e paralímpica, Abrão. E alguém que cobra isso constantemente, eu acompanho isso há muito tempo, enquanto ainda estava buscando conquistar uma secretaria municipal no estado de São Paulo, enquanto fosse criada uma secretaria municipal dos direitos da pessoa com deficiência em São Paulo, e acompanho o dia a dia há muito tempo, a senadora Mara Gabrilha. A senadora Mara Gabrilha está conosco, pedi para o Roland trazer a senadora para a sala. Estamos falando sobre paradesporto, estamos falando sobre as ferramentas que as pessoas com deficiência têm para sair de casa, senadora, para, através do paradesporto, romper todos aqueles obstáculos que existem, e eu sei o quanto você cobra isso. Abrão, obrigada pelo convite. Quero cumprimentar todos, cumprimentar o Luiz Portinho, eu estava acompanhando aqui a fala dele, o Renato, o Alessandro, a Luciane, uma honra estar aqui, e eu me identifico muito aqui, né, até não por ser senadora, mas por ser ongueira, por ter fundado uma ONG, inclusive para incentivar o paradesporto brasileiro. Foi assim que eu comecei minha carreira, depois que eu quebrei o pescoço, foi fundando uma ONG, valorizando o esporte, até por eu sempre ter sido uma atleta raiz na vida, daquelas que sai correndo, não para nunca mais, e eu sempre fui maratonista e nadava, e aí eu comecei a me realizar através das pessoas com deficiência que, através do Instituto Mara Gabrilli, tinham a oportunidade, ainda tem, de poder praticar esporte. E isso que o Portinho estava falando, eu estava conversando bastante com o Misael Conrado, o nosso presidente do CPB, porque ele foi chamado para participar da transição do governo na área de esporte. E ele não defende a criação do Ministério do Esporte. Ele defende a criação de uma Secretaria de Esportes ligada à educação, que é para valorizar justamente tudo isso que o Portinho estava falando. Assim, para desde os primórdios da criança, né, principalmente a criança com deficiência, ela não se desenvolver separada do esporte, que aquilo faça parte do desenvolvimento da vida dela, com a importância que a gente sabe que tem. Então, eu achei bastante interessante o Portinho tocar nesse tema, porque eu acho que é uma visão muito mais moderna e muito mais estratégica do esporte, né? E eu acho que eu como parlamentar tenho a obrigação de cobrar do poder público. A gente já teve a crise do Bolsa Atleta, a gente já teve várias crises nesse percurso todo o tempo que eu estive lá, mas eu acho que uma conquista muito grande que a gente teve, né, foi a Lei Brasileira de Inclusão. E não é puxar sardinha para o meu lado por eu ter sido a relatora, mas foi onde a gente conseguiu aumentar o percentual do paradesporto. A gente conseguiu aumentar para 2,7%, de 2% para 2,7%, todo o percentual. E aí o do paradesporto subiu para 38%, o que fez com que o esporte olímpico não tivesse nenhuma perda, porque a gente aumentou os dois. Está cortando na minha cabeça. E
com esse aumento, a gente conseguiu fazer o custeio do nosso Centro Paralímpico aqui em São Paulo, que assim que é considerado um dos melhores da América Latina. Então, a gente teve essa oportunidade. Agora, com as mudanças da legislação, para que a gente faça com que o Bolsa Atleta seja uma política de Estado, conseguindo, inclusive, aumentar o recurso para aqueles que são campeões olímpicos e paralímpicos. Então, acho que a gente teve bastante avanço nesse aspecto, né? Mas nunca dá para parar de querer evoluir cada vez mais. E eu lá no Senado, sempre com as portas abertas para ouvir as sugestões, né, que vêm da área de esporte, porque, além de tudo, o Instituto Mara Gabrilli ainda existe. Nessa área, a gente ainda trabalha com vários atletas. Eu me emocionei muito essa semana. Eu não sei se vocês ouviram falar da Jéssica Messani, que é uma das atletas do Instituto, e que ela, durante as Olimpíadas de Tóquio, ela teve os pés queimados e foi obrigada a amputar um pedaço dos pés. E, mesmo assim, ela conseguiu, isso no treino, ela conseguiu participar. E agora, ela acabou de conquistar o 3º lugar na Copa do Mundo de triatlo, em Abu Dhabi. Então, vai aqui minha homenagem à Jéssica, né? Que, imagina, se tem uma coisa que a atleta ensina muito a gente, é superar e ter resiliência. Porque, puxa, depois de tudo que aconteceu com ela, é para tirar o chapéu. E é isso que a gente assiste diariamente com os atletas do paradesporto, que trazem tanta alegria para o nosso país. Então, super feliz de promover esse bate-papo aqui, para a gente enaltecer nosso paradesporto. É muito importante, sabe, senadora? É muito importante essa flexibilidade que a gente tem com você, com a sua equipe. Por exemplo, a Luciane Faria, que é uma das dirigentes da Associação Sem Fronteiras de Futsal Down, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Quando a gente ouve isso de uma senadora, Luciane, a gente se sente mais empolgado para continuar nessa batalha que a associação tem, com 4 anos de existência aí, atendendo essas crianças com síndrome de Down. Sente um pouco mais de vontade de continuar na batalha, na campanha do sorvete que eles estão fazendo aqui para poder disputar o brasileiro. A gente se sente mais tranquilizado, acreditando que em algum momento nós vamos ter o acesso a toda esse amparo, né? A nossa luta aqui não é diferente dos nossos colegas. As conquistas que os colegas disseram aqui também são as nossas. Porque nós atendemos atletas que participam de campeonato, mas também atendemos atletas na parte terapêutica. Da mesma maneira como o Luiz contou a história do atendido dele, eu tenho a história do Felipe, que quando a mãe recebeu, né? Olha, ele tem síndrome de Down, o médico falou para ela, para uma mãe nova de 20 anos, imagina isso, ele já está com 24 hoje, né? Há 24 anos atrás. Põe ele numa caixinha de sapato que ele não vai virar nada. E você conheceu o Felipe, ele foi atleta, ele teve a oportunidade de fazer a seletiva da seleção brasileira e, infelizmente, não esteve presente na seleção de síndrome de Down, porque ele sofreu uma lesão e não teve o atendimento adequado. Mas a gente segue na luta, preparando os meninos para que outras oportunidades aconteçam. E agora, dia 12 de dezembro, nós vamos estar no Campeonato Brasileiro de Futsal Down, aqui em Luiz Antônio, né? Com outras 8 equipes, e nós contamos com a torcida de vocês. Ô, Luciane. Senadora. Oi, senadora. Não, eu ia falar para a Luciane, Abrão, e para todo mundo, que você é uma organização com 4 anos de existência, a gente pode avaliar a sua documentação para você receber emenda parlamentar. Ai, obrigada. Muito obrigada. A gente vai fazer o seguinte, eu vou dar se você puder passar seu contato para mim, aí o
o José Wilson vai entrar em contato com você para falar todos os documentos que você precisa. Muito obrigada. E algum projeto, sabe? Um projeto ou de trem, do que for, para ver se a gente consegue dar emenda para vocês. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada. Colocamos a senadora numa fria aqui agora. Colocamos a senadora numa fria. Numa fria não, numa quente. Ela vai ver a turma aqui é porreta. Eu já estou quase indo para Ribeirão para ver o time jogar. Pode vir, só será bem-vinda. Mas aí, antes, senadora, a senhora faz o seguinte, a senhora passa pela zona norte de São Paulo, ali no Mandaqui, Santo Inês, aí a senhora assiste a apresentação e o treino da equipe de tênis de mesa da APMDFESP. No Barro Branco. No Barro Branco, senadora. A senhora passa por lá e o Renato está... convite, viu, Renato? Sim, está convidada o dia que quiser. Nós estamos aqui, a gente faz um trabalho muito forte. O trabalho de vocês é muito bom. Fora os atendimentos que a gente tem esse trabalho com o esporte para tentar melhorar um pouco a situação desses colegas nossos que sofrem um acidente, levam um tiro, o que seja. Eu queria até aproveitar a oportunidade de passar um relato para a senhora, para ver se, de repente, também a gente consegue ajudar um dos nossos colegas. Eu tenho um atleta, o Ivanildo, como você mesmo mencionou, quando teve aquele problema do Bolsa Atleta, quando começou a descontar o INSS, esse atleta nosso, ele já foi para 3 Paralimpíadas, conquistou 5 medalhas em Parapan-Americanos, e ele perdeu a aposentadoria dele. Ele vive hoje com a Bolsa Atleta de 900... Ele perdeu por causa do Bolsa Atleta? Ele perdeu por causa do Bolsa Atleta, quando teve aquela cobrança do INSS. E a gente não sabe mais o que fazer, ele vive só da Bolsa Atleta de R$900, perdeu a aposentadoria que ele vivia, que o mantinha, né, vamos dizer assim, e está bastante difícil, né, essa situação. Renato, era aposentadoria ou era BPC Loas? Era, como que fala? Era o BPC, porque eles estavam querendo tirar o BPC. Se foi o BPC, até pode, mas a aposentadoria eles não poderiam tirar, não. Aposentadoria... Olha, vocês me perdoam, eu não tenho a informação correta. Eu sei que ele recebia aposentadoria e um auxílio de, acho que 20% do salário por conta da deficiência que ele ficou. Ah, não, então era aposentadoria por invalidez, que tem 25%. Aí não pode tirar, realmente, não pode tirar, não tem nada a ver a Bolsa Atleta. Ele passou por várias auditorias, médicos, passou pelo juiz, e não teve jeito, não deram o ganho para ele, por mais que ele explicou tudo. Caso do Ivanildo será avaliado aí. Pelo Portinho. Então, senadora, a senhora falou sobre o Bolsa Atleta, senadora. A senhora tem alguma previsão na elaboração do orçamento para 2023, na possibilidade de um acréscimo desse Bolsa Atleta, no acréscimo a pessoas que vivem do paradesporto, senadora? Então, estou até olhando aqui, porque... corrigimos assim a falta de isonomia os repasses das loterias. Ele foi aprovado em junho, sabe? Foi aprovado um PL em junho, que aqui no Senado, né? Com a relatoria da senadora Leila, que sofreu alterações. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Tentando fazer com que o Bolsa Atleta vire uma política de Estado, que nenhum presidente, ministro chegue e possa mexer nela. E que aqueles que, foi o que eu falei antes, aqueles que são atletas olímpicos ou paralímpicos, que eles possam ter um salário muito maior. E, assim, na época que a gente teve toda a confusão do Bolsa Atleta, ela aconteceu justamente, olha só,
A parte de previdenciária do governo não conseguia entender que uma pessoa com deficiência tem que ter um regime diferente, dela poder juntar BPC com Bolsa Atleta, porque o Bolsa Atleta não é um salário. O Bolsa Atleta é uma espécie de outro auxílio que o atleta está recebendo. E aí eles recebiam os casos, falaram, esse cara está recebendo um salário aqui de Bolsa Atleta, e eles mesmos tiravam, entendeu? Falavam assim, ele só pode receber o Bolsa Atleta. E aí muitos começaram a perder o BPC. Mas isso foi revertido. Por isso que eu fiquei admirada quando você falou aposentadoria não pode, mas o BPC também não pode. Também não pode, porque a gente trabalhou muito para que eles conseguissem entender a diferença, porque a pessoa com deficiência ela usa o esporte até como reabilitação, né? Então, eu quero saber até o caso que a gente pode, sei lá, ajudar, ir atrás, averiguar. É isso que eu tenho admiração na senadora Mara Gabrilli. Se tem uma coisa que ela não tem, é preguiça. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Chegou na mão da senadora ali, a coisa vai. E olha que os últimos assuntos que nós tratamos foram assuntos tão delicados que as pessoas nem imaginavam e a coisa toca em frente. E aí vem essa expectativa, né, Luiz Portinho, de ter uma melhora na ajuda para essas pessoas no paradesporto. Isso fica muito mais tranquilo para a gente ter uma expectativa como essa, né, Luiz? Mas, Abrão, pode ter o canal direto comigo, porque eu estou aqui para isso, não tem outra explicação. E foi um esporte que ainda me levou, né, para essa trajetória. Então, assim, acontece muita coisa que às vezes a gente não resolve porque não chega. Então, pode mandar, sim. Eu tenho toda uma equipe que é muito bacana, muito prestativa e que veste a camisa mesmo. Abraão. Oi, Luciana. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar uma coisa. Eu não imaginava que eu ia ver a senadora aqui hoje, né? Essa semana, eu participei de um encerramento de um projeto aqui em Ribeirão, que foi viabilizado por uma emenda da senadora de Cultura Inclusiva, onde mais de 200 alunos tiveram oportunidade e tiveram acesso ao teatro, à dança e à música. E o encerramento foi algo assim maravilhoso. São por essas ações que a gente ainda acredita em alguns políticos, né? Porque, infelizmente, o que mais a gente vê são pessoas que falam da deficiência, mas, na verdade, elas não usam o poder que elas têm para lutar pela pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é só um bonitinho que ela usa ali durante o momento eleitoral, né? E depois esquece. Então, parabéns, senadora. Eu vivenciei esse projeto aqui, foi algo maravilhoso. Obrigada, Luciane. Eu fiquei até emocionada. Luiz, e aí? Deixa a senadora saber que a gente está monitorando aqui, ó, monitorando. Isso. O Luiz está lá no Rio Grande do Sul, Luiz. Mas a expectativa é grande e boa, Luiz. Abraão, tu sabe que eu queria colocar um ponto aqui que eu acho que é importante, né? De que essa questão do paradesporto, do esporte paralímpico, ela está incluída na questão maior nossa, né? Das pessoas com deficiência, que é da inclusão, do reconhecimento de diferenças e da acessibilidade, né, Abraão? Tanto a física quanto a atitudinal, né? Em relação à acessibilidade física, a gente tem muita dificuldade, né, nas praças de esporte aí, e eu costumo dizer uma coisa que a senadora Mara Gabrilli confirma a minha tese, né, que por onde a pessoa com deficiência passa, ela vai deixando um rastro de acessibilidade física, né. A senadora, a gente lembra bem o que ela passou quando se tornou deputada na Câmara dos Deputados, né, e depois quando se tornou senadora, no Senado também. E ela está deixando... Vereadora também. Vereadora na Câmara de São Paulo. Então,
a gente, por onde passa, isso aí aconteceu comigo na procuradoria, cada vara que eu ia atuar, eu deixava lá o rastro da acessibilidade física, né? Nos tribunais também, na própria procuradoria. Então, a acessibilidade física, e por isso é importante que nós aí, dirigentes, de novo, eu vou trazer o lado para nós, dirigentes paralímpicos, né? Que a gente cobre do poder público e que a gente também faça os projetos das nossas associações em espaços públicos, porque aí, quando a gente está dentro de um ginásio com um projeto de basquete, cadeira de rodas ou qualquer outra modalidade, o poder público tem que se mexer e dotar aquele espaço de acessibilidade, né? Mas o mais importante é a acessibilidade atitudinal, né? E aqui eu quero trazer uma história rapidinha, Abrão, que aconteceu conosco aqui em Porto Alegre, de um secretário de esportes que ele dizia que a secretaria dele não tinha nada a ver com o esporte paralímpico, com o paradesporto, que a secretaria dele era a Secretaria de Esportes. E se a gente quisesse alguma coisa, a nossa associação era lá na Secretaria de Acessibilidade, não era com ele. Então, tu vê o atraso de pessoas que ocupam, às vezes, cargos de gestão, né, Abrão? O cara era secretário de esporte, mas não, esporte paralímpico para ele não era esporte. Esporte paralímpico para ele era ali uma terapiazinha que se tu quisesse alguma coisa, tu tinha que ir para a Secretaria de Acessibilidade, pedir alguma coisa para o secretário de Acessibilidade. Não vem incomodar, que eu tenho mais que me preocupar do que esporte paralímpico. Só faltou ele me dizer isso. Então, a gente tem que ver também essa questão do paradesporto, do esporte paralímpico, dentro desse contexto maior. E a gente vai avançando, né? Aos poucos, a gente vai construindo, mudando paradigmas aí, e o esporte paralímpico tem um papel importante nesse sentido também, Abrão. Nossa, acho que o esporte paralímpico, ele dá uma lição de vida para os gestores de RH, né? Porque não tem como não mexer com essas pessoas, né? Quando você chega numa Paralimpíada e vê a capacidade de tantas pessoas e o quanto que muitas vezes o gestor de RH é capacitista, né? Porque ele fica imaginando o que ele não conseguiria fazer. Então, eu acho que, assim, de todos os lados, né, que a gente pensar, a gente ganha. E como o Postinho estava falando, a criação de secretarias da pessoa com deficiência, eu acho que elas são tão importantes porque elas vêm para mostrar na gestão que elas estão lá para fazer com que os outros façam. Porque nunca uma secretaria da pessoa com deficiência vai ter recurso para fazer tudo o que precisa, no transporte, na cultura, no esporte, na saúde. Então, ela é uma secretaria que trabalha de uma forma horizontal, fazendo com que as outras façam, né? Então, isso que tem que acontecer com esse secretário aí. Ele tem que começar a entender que ele que é responsável. E você sabe que uma coisa... Eu lembro que eu fiquei tão triste, eu até chorei naquele dia, porque foi uma luta a gente ter conseguido, na Lei Brasileira de Inclusão, fazer com que os prefeitos, quando assumam, eles apresentem um cronograma de adequação de calçadas. Eles são obrigados a fazer isso, pela Lei Brasileira de Inclusão. E cumprir esse cronograma, o que não é nada inexequível, né? Porque é o próprio prefeito olhando e ele mesmo determinando o que ele vai fazer. Mas ele tem que fazer. E pela Lei Brasileira de Inclusão, os tribunais de contas que deveriam fiscalizar isso, para que aquele prefeito que não cumprisse o próprio cronograma, isso tipificou crime administrativo, improbidade administrativa. E num dia de votação, que os prefeitos estavam revoltados porque tinha muita improbidade administrativa, e os senadores e deputados resolveram limpar a vida de todos os prefeitos, nossa improbidade foi embora junto. Que, assim, que eu acho que foi uma das maiores conquistas que a gente tinha tido, que era a obrigação de fazer calçada. Eles continuam obrigados,
né, para informação, mas não tem mais a multa do Tribunal de Contas, não tem mais a improbidade. Mas a gente vai lutar para devolver isso, porque eu acho que é um direito nosso, né, de ter acessibilidade, de poder explorar tudo isso. E, enfim. Senadora está com um compromisso daqui a pouquinho. Quero pedir para o Renato Salete já deixar a mensagem dele da importância do dia 3 de dezembro de 2022 para a pessoa com deficiência, a importância desse dia para o paradesporto que é praticado na Associação dos Policiais com Deficiência. Renato, sua mensagem, por favor. Eu queria deixar aqui a mensagem dizendo que o esporte renova, traz vida, não só para pessoa sem deficiência, mas principalmente para a pessoa com deficiência, né? Nós, com trabalho aqui já de quase 20 anos, a gente vem percebendo isso, que o resgate é enorme, né, que o crescimento, o desenvolvimento dessa pessoa com deficiência, sem dúvida, é uma das ferramentas melhores que existe. É uma pena que os governos, os governantes, não aproveitam essa ferramenta com maior empenho, pois seria muito mais fácil se a grande maioria dos nossos deficientes pudessem praticar um esporte, né? Sair de casa, mostrar sua cara, porque nós não somos deficientes. Eu acho que nós somos especiais. Nós somos poucos para levar uma mensagem muito grande para aqueles que acreditam que não conseguem fazer alguma coisa, e a gente prova que a gente consegue. Então, a minha mensagem é essa daí. Legal, Renato. A mensagem da Luciane Faria, da Associação Sem Fronteiras de Futsal DAO de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Luciane. Como o Renato falou, né? Nosso trabalho ele é árduo, nós somos poucos para um trabalho tão grandioso, mas nós precisamos continuar. Nós precisamos ser ouvidos. As pessoas, os nossos governantes precisam entender que as pessoas com deficiências, elas têm o mesmo direito que qualquer um que não tem uma deficiência. Que eles têm direito à educação, a esporte, à saúde, a tudo. Então, é muito triste essa luta constante por algo que é direito, né? É direito de uma criança pequena ter o esporte que o outro tem, com a mesma atenção, com o mesmo desempenho. Então, nós temos que continuar essa luta, as famílias, nós temos que entender que a pessoa com deficiência, ela é importante, ela tem condição, que a deficiência não é um fator limitante, e sim algo. E eles têm todas as possibilidades como qualquer outra pessoa. Então, esse dia 3, para nós, é um dia de luta, de continuidade dessa luta. Obrigado, Luciane Faria, da Associação Sem Fronteira Futsal DAO. Luiz Portinho, RS Paradesporto TV, sua mensagem nesse dia 13 de dezembro, Luiz. Abrão, desde logo agradecer, então, a teu convite aí, foi uma satisfação enorme estar nessa mesa aqui com essas pessoas maravilhosas aí, debatendo um pouco, conversando. Dia 3 é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né, Abrão? Acho que é um dia também da gente celebrar a diversidade, nos celebrar como pessoas com deficiência, como atores fundamentais, né, numa sociedade diversa e plural, né? Acho que a gente tem sim que celebrar nesse dia. A Luciane falou que também é um dia de luta. Claro que para nós todo dia é dia de luta, né? Só amanhecer já é um novo dia. É sempre um dia de luta, né? Mas eu acho que também é um dia para a gente sim celebrar essa presença nossa na sociedade. E eu queria assim conclamar todas as pessoas com deficiência que estão nos assistindo que participem, né? Que participem das questões da nossa sociedade.
Da política também, acho que é fundamental, né? A gente está vivendo aí um momento de muita criminalização da política, né, Abraão? E eu acho que isso é ruim. Acho que, como a Luciane falou ali, tem muitos bons políticos, né? Eu acho que se a gente acompanha o que acontece no Congresso, a gente fica por dentro de quem são os bons políticos e os maus políticos. E na hora da eleição fica mais fácil da gente votar, né? Então, assim, conclamar todo mundo para que participe da vida política. Aí na sua cidade, você cobrar um secretário, você está fazendo política. É importante isso. Isso é importante para que a sociedade evolua também, porque aquela pessoa que diz, não, eu não gosto de política, político é tudo safado, está contribuindo para que a sociedade se mantenha como ela é, com todas as injustiças e com todas as iniquidades que a sociedade tem, né, Abrão? E assim, Abrão, tu é um cara sensacional. Essa tua maratona hoje, 3 de dezembro, é mais uma iniciativa maravilhosa desse teu canal, do Diário PCD. Sigam o Diário PCD, que o trabalho que esse cara faz aí é, ó, digno de aplausos. Grande abraço. Obrigado, meu irmão. Senadora Mara Gabrilli, uma alegria recebê-la aqui no Diário PCD. Queria que a senhora deixasse essa mensagem do dia 13 de dezembro, esse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e como estamos felizes em recebê-la, senadora. Nossa, olha, alegria minha. Às vezes, né, é um trabalho que eu venho fazendo já há tantos anos, e para mim é muito importante ficar perto das pessoas que reconhecem que já receberam de alguma forma algo que foi transformador na cidade por conta do meu trabalho, que nunca é sozinho, né? Eu sou um exemplo de que não se faz nada sozinho. E assim, eu tenho essa equipe que é maravilhosa, que me acompanha desde lá do começo da secretaria até hoje, e que são todos tão envolvidos. E isso nada teria acontecido se não tivesse dentro de mim. Isso eu falo para todos vocês, para o Abrão, para a Luciane, para o Luiz, para o Renato, que eu tenho muita admiração pelas pessoas com deficiência. Até por causa disso, né? Que a gente vive na pele, sabe que a cada minuto a gente tem que superar um obstáculo, tem que derrubar uma barreira, tem que conseguir vislumbrar um futuro próximo, porque às vezes a gente se depara com barreiras intransponíveis. Então a gente tem que conseguir vislumbrar esse futuro próximo. Por isso que eu falo que eu tenho muita admiração, porque são pessoas que, para conseguir sair de casa, precisam ter muita disciplina, muita determinação, muita vontade. Então, eu enxergo a pessoa com deficiência como verdadeiros gigantes, sabe? Gigantes que têm condições de trabalhar com tanta força, sabe? Para reverter o quadro que o Brasil se encontra hoje. Tipo, eu vejo esse poder na mão das pessoas com deficiência por conta de tudo que essas pessoas são submetidas no seu dia a dia, né? Aquilo por conta da ignorância de muitos gestores, por conta de barreiras de atitude e da falta de acessibilidade, de tudo isso que a gente já conhece. Então, eu acho que o dia 3, primeiro, ele é importantíssimo para chamar atenção para uma causa, que é uma causa importante. A gente está falando de 1 bilhão de pessoas com deficiência no planeta, um número que não dá para ser desprezado, né? E a gente tem nossos desafios aqui, e esse cargo aí que eu tenho na ONU, que eu fui eleita lá perita, me deu a oportunidade de conhecer muito sobre inclusão e acessibilidade em outros países. E, às vezes, a gente acha que a gente está muito atrás, mas a gente tem muita coisa que é melhor do que muita gente e muita coisa que é pior. Parece que a gente tem do melhor ao pior. Então, assim, como a gente tem bons exemplos do melhor,
significa que dá para ter esperança, né? E que inclusão é um desafio no mundo inteiro. E eu acho que o brasileiro adquiriu uma maestria para essa luta, sabe? Eu vejo que a gente, às vezes, tem tão pouco recurso que a gente se vira com pouco. Coisas que em países bem mais ricos, as pessoas têm muitos recursos e acabam não tendo e não fazendo muito do que o brasileiro com deficiência faz. Então, eu tenho essa minha admiração que acaba me impulsionando no trabalho. Então, eu quero te agradecer, Abrão, e agradecer as pessoas com deficiência que estão nos acompanhando e dizer a todas elas que elas sempre foram o combustível e o norte do meu trabalho. Obrigado, senadora. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli, ao qual eu tenho um carinho muito grande. Obrigado, Luiz Portinho. Obrigado, Renato Salete. Obrigado, Luciane Faria. Obrigado a todos vocês nessa cobertura do Diário PCD, 13 de dezembro, 14 horas de transmissão ininterrupta no YouTube e no Facebook. Muito obrigado por vocês contribuírem conosco. Então, oi, senadora. Oi. O Renato também pode pedir emenda. Opa! Ó, tá aí, Renato também. Renato, então vamos marcar a visita da senadora aí na Zona Norte, e aí a gente já fala da emenda com a senadora. Obrigado, senadora. Obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Tchau, gente. Obrigado, senadora. Muito obrigado. Tchau, Luciane. Tchau, Renato. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Na Move, o atendimento é diferenciado. Nosso time de especialistas vai conhecer cada detalhe da vida do usuário do equipamento, para assim mostrar as opções que se enquadram na sua realidade. Afinal, se os corpos, as deficiências, o dia a dia, os sonhos e os gostos pessoais são diferentes, as cadeiras não podem ser iguais. Para te ajudar a que esse sonho se torne realidade, parcelamos em até 18 vezes no cartão, 24 vezes no crediário, 60 vezes no crédito acessibilidade, com taxa de só 0,45% ao mês, ou em até 84 vezes no consignado, inclusive no LOAS. E fazemos tudo para você, facilitando a sua vida, sem te tirar do conforto de sua casa. Venha para Move e vista-se de você.